Muito boa noite na paz de Cristo, que Deus abençoe todos vocês, sejam bem-vindos aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe a todos, né? Nós estamos aqui adorando a Deus, que é digno de toda honra, o Senhor é digno de toda glória, bendito seja o Senhor. Agradecemos a Deus pela vida, pela saúde, agradecemos a Deus por ter guardado, né, as nossas vidas do perigo, do mal, agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né? O Senhor é um Deus fiel, um Deus que conhece os nossos corações. É muito bom ter você aqui comigo, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos, né? Muito bom. Então, eu quero dizer para você, muito obrigado por você sempre estar aqui com a gente, muito obrigado por você sempre estar aqui participando das nossas lives, e depois a nossa live é enviada para o YouTube, para você assistir novamente, compartilhar com outras pessoas. Vamos pregar a palavra de Deus, vamos levar a palavra do Senhor, vamos levar essa palavra digna de aceitação, né? Essa palavra é maravilhosa, essa palavra é digna, né, de toda aceitação, pode ter certeza disso. É a única que tem poder para salvar o homem, é a palavra de Deus, não é? É a palavra do Senhor que tem poder para salvar o homem, a mulher. O Senhor, Ele é digno, é maravilhoso, Ele é digno de honra, de glória, Ele é digno de poder, Ele está aqui com a gente. Vamos sempre agradecer a Deus, vamos sempre exaltar o Senhor, porque Ele está aqui conosco, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que me dão essa força, está sempre junto comigo, sempre os irmãos aqui que estão junto comigo, sempre participando com a gente, tá bom? Entre no nosso Facebook, você pode entrar, está ligado ao público, né? Você vai ouvir a palavra de hoje, uma palavra abençoada, uma palavra para engrandecer, né, a Deus, que é digno de toda honra acima de tudo, porque a palavra é dele, né? A palavra é de Deus, e nós estamos juntos para adorar a Deus, tá bom? Então estamos somente pelo Face, né? Porque eu não estou conseguindo acionar aqui ao rádio ao vivo, eu não estou conseguindo acionar a rádio ao vivo, né? Hoje é o segundo dia que acontece isso. Acabei de colocar a rádio ao vivo, mas agora eu fui ligar novamente, não entrou, né? Então tem que orar, né? Só Jesus na causa, né? Mas pode ter certeza que Deus, Ele é maravilhoso, que Deus, Ele é digno de toda honra, o Senhor é digno de toda glória, tá bom? Entre pelo Facebook, tá? A rádio web está com problema, a rádio web não estou conseguindo colocar, acabei de colocar no ar, né? Estava tocando músicas, quando eu for começar o programa, ele não entra, né? Então, entre com a gente aí, participe da nossa programação, fica sempre junto com a gente aqui pelo Face. Se você perdeu a mensagem, não tem problema. Logo após eu coloco no YouTube para você participar, tá bom? Logo após eu coloco no YouTube para você participar, para você ser abençoado por Deus. Amém? Vamos ser abençoados pela palavra de Deus. Tem que ter coisa melhor, né, do que ficar falando aqui. Vamos ser abençoados por Deus através da sua palavra. Toda segunda e quarta-feira nós estamos aqui ao vivo. Toda segunda e quarta estamos ao vivo, né, fazendo esse programa, trazendo uma mensagem. Se você gosta de ouvir, amém, né? Nós fazemos aqui para quem gosta de ser abençoado, tá bom? Deus abençoe, irmã Maria Carbone, muito obrigado pela sua, né, pela sua força que você está dando para nós, né? Eu tenho certeza que Deus, Ele é fiel. Hoje eu trouxe uma palavra, estava sentado aqui, eu queria trazer uma palavra e veio essa palavra no meu coração, porque às vezes a gente tem que ser obediente com aquilo que toca no coração da gente. A gente precisa ser obediente com aquilo que Deus, Ele toca para falar com a gente. Não tem coisa melhor do que ser abençoado por Deus, não tem coisa melhor do que a gente ouvir o que Deus fala no coração, quando a gente tem que trazer uma palavra. E às vezes, por mais difícil que seja, a palavra de Deus, ela vem para confrontar os nossos corações, né? A palavra de Deus, ela vem para confrontar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Dificilmente a palavra de Deus, né, ela vem para agradar. Sempre Deus fala com a gente, sempre Deus fala de uma maneira com a gente, para a gente ser abençoado, para a gente aprender, para a gente ser melhor cada dia, né? E essa palavra
eu senti no meu coração de explaná-la de uma forma maravilhosa. Está chorando por quê? Esse é o título da palavra, da mensagem. Quem é abençoado por Deus, quem ama a palavra de Deus, pode ter certeza que será grandemente abençoado. Quem ama essa palavra, sabe que a palavra de Deus, ela fala, ela não volta vazia. Quando Deus toca no coração da gente, a palavra de Deus não volta vazia, jamais, né? Ela produz resultado para o qual está sendo mandada. Essa é a palavra. A palavra traz vida, a palavra de Deus traz vida, traz paz, traz alegria, traz confronto, mostra o pecado, faz a gente se arrepender, faz a gente ser abençoado, né? Não tem coisa melhor do que estar na igreja e Deus está falando com a gente, ou em casa. Deus fala com a gente em todos os lugares, porque a gente precisa ouvir Deus sempre falando com a gente. E Deus se importa com você, Deus se importa comigo, e é muito importante isso. E que Deus te abençoe, tá bom? Seja bem-vindo aqui com a gente. Toda segunda e quarta-feira, a partir das 9h30, estamos juntos, adorando a Deus, que é digno de toda a honra. O Senhor é digno de toda a glória, tá certo? Essa passagem de hoje está em Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17, que diz assim: E aconteceu um pouco depois, ele ir à cidade chamada Naim, e ele ia com muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eles levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-os, tocou no esquife, e os que levavam paravam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe, e todos se apoderaram o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. É interessante você notar nessa passagem aqui, quando a gente começa a ler, e a gente lê o capítulo 7 inteiro, é interessante notar a progressão da intensidade dos fatos. É interessante você notar a integridade, a intensidade dos fatos que estão acontecendo. O servo, antes Jesus ver essa mulher, a Bíblia diz que Jesus encontra com o servo centurião que estava à beira da morte, né? Enquanto o filho da viúva de Naim, que nós vemos aqui, já tinha morrido. Nós vemos aqui esse homem centurião. Centurião é um soldado romano, e ele tinha a sua responsabilidade 100 homens. Era um homem muito importante. E esse servo está doente, ele está moribundo, e ele então estimava muito esse rapaz. E ele ouviu falar de Jesus, ele envia os judeus, né, que viesse curar o servo, e Jesus roga, dizendo: é digno que lhe conceda isso, né? O pessoal diz a Jesus, porque ele ama a nossa nação, e ele edificou uma sinagoga, ele construiu o lugar para que pudéssemos adorar a Deus. Esse homem, né, com seu servo doente, envia os amigos e diz: Senhor, não te incomodes, que o Senhor não é digno de entrar na minha casa. Basta só uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Só uma palavra que o Senhor trazer, o meu servo vai ter vida novamente. Porque eu também sou sujeito à autoridade, eu tenho soldados ao meu poder. Quando eu digo para eles vai, eles vão. Quando eu digo para eles vem, ele vem. E quando ele diz para ele faz isso, e ele faz. E Jesus ficou tão maravilhado da autoridade, da confiança de que Jesus ia curar o servo. E Jesus volta para a multidão. Ele está com a mesma multidão que está chegando em Naim, é essa multidão que está com ele. E ele envia, né, a fé do centurião. E ele diz uma coisa muito forte: digo-os que
que nem ainda Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa que foram enviados, acharam seu servo enfermo. Jesus fica maravilhado com a fé. E Jesus acontece depois ir à cidade de Naim. E ele é muitos dos seus discípulos com a mesma multidão. Ele chega perto da porta da cidade e eles levam o defunto, o filho único de sua mãe, que era viúva, e ele guia uma grande multidão da cidade. E ele então se move, né, de íntima compaixão por aquilo que está acontecendo com ela. Né? No primeiro caso, a gente vê o poder de Deus sobre uma grave doença. E no segundo caso, a gente vê o poder que ele mostra, que ele revela sobre a morte. Veja nos dois casos, o doente é curado e o morto é ressuscitado. Jesus mostra o seu poder, tanto aquele que está vivo, como aquele que já morreu. Né? Naim é uma cidade pequena, né? Naim é uma pequena aldeia, mais para ser uma cidade. A cidade de Naim é pequena, ela fica localizada às margens da Galileia, uma distância certa de Samaria, né? Uma cidade que fica perto de Nazaré, mais ou menos uns 40 quilômetros de Cafarnaum. Mas é interessante que só essa passagem, toda a Bíblia, somente nesta passagem é notificado o nome dessa cidade. Não é? Jesus era seguido por uma grande multidão, o texto bíblico coloca Jesus próximo do portão da cidade. Aquele cortejo saía pelo portão porque os mortos não podiam ser sepultados dentro da cidade. Por isso, né, os mortos, é o costume judaico, eram enterrados fora da cidade, porque as cidades eram fechadas, eram muradas, aldeias pequenas, e quando o morto precisava ser sepultado, era levado então para um lugar fora da cidade. Até quando Jesus foi condenado à morte, Jesus está, né, levando a cruz, era fora da cidade. Nunca acontecia nada dentro da cidade. Jesus então se compara, ele se depara com uma multidão, um cortejo fúnebre. A viúva está prestes a enterrar. O mais difícil aqui era o seu único filho. E Jesus está movido de íntima compaixão por ela, porque Jesus decide intervir. A gente sabe quanto é difícil, por exemplo, né, na época de Jesus, existiam muitas mulheres viúvas que elas morriam de fome. Existia a casa das viúvas, onde elas eram amparadas, porque não existia hoje, né, uma ajuda, né, o marido morria, o dinheiro da aposentadoria passa e a mulher passa a se chamar pensionista. Não existia isso. É por isso que essa mulher está chorando muito. Ela está chorando por uma dificuldade que ela vai ter. O filho único de herdeiro dessa viúva estava morto. Ela tinha acabado de enterrar o esposo, agora vai enterrar o filho. A situação é muito crítica dessa mulher. A situação é muito difícil para ela. Às vezes a gente se depara com situações tão difíceis na vida da gente, que a gente perde o rumo, que a gente perde o chão. Às vezes tem coisas que acontecem na vida da gente, que a gente precisa de uma orientação de Deus. A gente precisa que Deus nos ajude, porque tem hora que as dificuldades vêm, os problemas. Essa mulher aí tem mais ou menos, esse menino tem mais ou menos 20 e poucos anos, meia idade. Eles moravam num vilarejo pequeno, não é? Então a gente vê, essa mulher está socialmente, financeiramente, espiritualmente decaída, né? Porque a morte do seu filho significa desesperança. Porque ela sabe, porque o único sustento que tinha era dele, não é? A única fonte de sustento na velhice e proteção era dele. Era a única chance, não só isso, mas era a única chance de dar continuidade à linhagem da sua família. Era a única condição.
né? Era trágico a situação dela, porque o filho vivo poderia, né, casar-se, ter filhos, alegrar a casa, alegrar a família, mas tudo isso estava sendo enterrado. Tudo isso estava sendo levado de uma forma terrível, né? Então, para ela, significa plena desesperança. Plena desesperança. Esse milagre de Jesus é um testemunho da sua divindade, do seu poder sobre a morte. Sabe, amados, quando eu leio essa passagem e deparo com Jesus dizendo para ela, não chore mais, aos olhos humanos essas palavras não faziam sentido. Entenda isso. Não adianta eu chegar, por exemplo, se eu for num velório, não adianta eu dizer para a pessoa não chore, aquele momento tem que ser chorado. Aquele momento tem que ser, não é? Aquele momento é da pessoa ali, não há o que fazer, não é? Jesus, quando diz para essa mulher não chores, aos nossos olhos, essas palavras não fazem sentido, porque era inconcebível que uma mãe viúva que acabara de perder o seu único filho parasse de chorar, não é? Era inconcebível isso, que ela parasse de chorar. Jesus está pedindo uma coisa que a gente não faz quando a gente vai no velório. A gente diz outras coisas, a gente diz, se precisar de mim, né? Meus sentimentos. Não é fácil, amados. Viver esse momento de luto, no momento, a gente não vê a hora que passe. Principalmente quando uma pessoa morre de noite ou de madrugada, a gente não consegue dormir. É um dia fatídico, um dia cansativo, um dia que a gente fica estressado. A gente não vê a hora que acabe tudo isso. E algo mais difícil é que a gente não vai ver mais essa pessoa. É um dia muito complicado, se torna estressante. Estressante. Jesus disse para ela, não chore mais. Era inconcebível essa viúva dizer isso para ela. A única forma disso acontecer é se a razão de suas lágrimas fosse eliminada. Nesse caso, dela, para cessar as lágrimas, a morte teria que ser revertida. Mas quem seria capaz disso? Quem seria capaz de chegar e dizer, mulher, não chores? Ou alguém chegar, viu, não chora não, não fica assim. Quem será capaz, seria capaz de dizer isso? Eu estou falando de Jesus Cristo. Estou falando de um que tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre a morte. Esse é o primeiro milagre de Jesus em relação à ressurreição. Em relação à ressurreição, ele ressuscitou depois a menina ali, né, do homem que cuidava de Jairo, cuidava da igreja, da sinagoga. Nós vemos a ressurreição do seu próprio corpo e nós vemos um milagre maior ainda de Lázaro depois de 4 dias. Esse é o primeiro milagre de Jesus em relação à ressurreição. Jesus, ele diz para a mulher, não chores, porque ele ousou interromper o funeral e ainda dizer essas palavras tão absurdas. A resposta não demoraria para vir. A tristeza dessa mulher vai acabar ali, não é? A história de Naim, dessa viúva de Naim, nos ensina a confiar em Jesus em todas as circunstâncias. Podemos praticar a fé em nossas vidas diárias, buscando a orientação e poder de Jesus para enfrentar desafios e dificuldades que encontramos. A história dessa mulher ensina a gente confiar em todas as circunstâncias. Como aquele homem que confiou em Jesus, o filho doente, não precisa entrar na minha casa, basta uma palavra e meu servo vai ser curado, e Jesus fica admirado pela fé. São 2 casos diferentes, mas os 2 casos, Deus vai mostrar o seu poder.
O significado importante dessa história é além de um relato de um milagre. A história nos ensina a compaixão de Jesus, o seu poder sobre a morte e a importância de a gente estar firme com Ele. Porque muitas vezes choramos por um filho, choramos por um problema, choramos por uma dificuldade, choramos por algo que quebra o coração da gente. Mas Deus tem poder para reverter a situação. Deus tem poder. A gente tem que entender que Jesus sempre está presente para nos ajudar e trazer vida às áreas mortas da nossa vida. Jesus mostra a sua capacidade de trazer vida em situações desesperadoras. Jesus mostra a sua capacidade, o seu poder de trazer vida a situações desesperadoras. Ele mostra o seu poder. Porque só você sabe o que você passa. Só você sabe o que significa as suas lágrimas. Ninguém entende mais. Você está compreendendo isso? As lágrimas que muitas vezes ninguém vê, só Deus conhece. A situação dessa mulher era desesperadora. O único filho podia ter netos, podia ser ajudado por ele durante a vida. Mas ela sabe que nada disso vai mais existir. A situação dela é desesperadora, a situação dela está difícil. Não existe lágrima que Deus não possa enxugar. Não existe lágrimas que Deus não possa enxugar e receber diante da sua presença, recolher as suas lágrimas. Não existe. Deus, Ele é fiel. Ele mostra que tem poder para ajudar a trazer vida aquilo que está morto para você, aquilo que está morto para a tua vida. Deixa Deus ressuscitar isso. Você sabe quais são as áreas que estão arruinadas, mortas. Teu coração fechou para alguém, teu coração deixou de existir para alguém. Você não consegue mais amar alguém, você não consegue mais por uma decepção tão grande. Mas Jesus tem poder de trazer vida para aquilo que está morto. Jesus tem poder de mostrar a sua capacidade de trazer vida a situações desesperadoras. Então aprenda isso com essa mulher. Veja, as situações são diferentes, mas a fé é muito grande. Seja do centurião que começa a história. Jesus disse: eu nunca vi fé em Israel assim. Só uma palavra. Às vezes a gente senta no culto para escutar Deus falar com a gente, e a gente fica 40, 50 minutos, pastor pregando, seja quem for pregando, e a gente deixa de acreditar no que Deus está falando ali. A gente deixa a incredulidade tomar conta do coração da gente porque está morto. A gente muitas vezes está morto, a gente não acredita mais que Deus possa reverter situações. A gente não acredita mais que Deus possa mudar situações. Deus, Ele pode fazer. É só você crer. Basta uma palavra, Senhor. Jesus não pregou para aquele homem. Jesus não ficou 40, 50 minutos trazendo uma palavra. Ele mandou os empregados dizer para Jesus: não é digno que entre na minha casa. Basta uma palavra, meu servo vai ser curado. Só isso. E agora Jesus encontra essa mulher em situação desesperadora. Eu posso imaginar as lágrimas dessa mulher.
ela vai à frente chorando, os homens carregando o esquife, as carpideiras chorando, a multidão consolando a mulher. A situação é complicada. Está chorando por quê? Se existe um Deus que pode fazer tudo, mudar situações, trazer as áreas mortas da sua vida, trazer vida espiritual novamente. Nós temos que acreditar, nós temos que crer. Se nós não colocarmos isso diante de Deus, vamos colocar em quem? Se a palavra de Deus não mudar vidas, quem é que vai mudar? Se a palavra de Deus não trazer saúde, quem é que vai trazer para os ossos, como diz a Bíblia? Se nós não se apegarmos com Ele, quem é que vai nos ajudar? Se não crermos nele, vamos crer em quem? Se Ele tem poder para trazer vida, se Ele tem poder para fazer milagres, você está compreendendo isso? Nós vamos confiar em quem, meu amado? As nossas lágrimas têm que ter direção. Não adianta chorar por nada. Chorar na presença de Deus, para que Ele entenda o seu sofrimento, a sua luta, a sua dificuldade. Jesus, Ele tem poder para mudar situações, sim. Talvez para os teus olhos humanos isso é impossível. É por isso que Jesus está dizendo para você hoje: não chores. E você está dizendo: mas como não chorar, Jesus? Como não chorar se minha vida virou um caos? Como não chorar se a minha vida está cheia de problemas? Como não chorar se a minha vida está cheia de dificuldades? Como não chorar se só eu sei o que eu estou passando? Deus tem poder para mudar situações. Basta uma palavra só. Só uma palavra. Não precisa falar muito. Não precisa dizer muita coisa. Um socorro representa uma oração. Aquela mulher que foi diante de Jesus, ela disse: socorre-me. Foi uma oração. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi uma oração. Seja ela ou seja grande, Deus está vendo situações. Deus está vendo o coração. É interessante quando eu trouxe aqui essa palavra, que Deus, Ele manda a gente, Jesus, né, ensina: fecha a porta do quarto, teu pai que te vê. Ele vê, não ouve. Ele vê o coração. Ele vê a sinceridade. Ele vê a atitude das ações. Aonde o homem não pode ver, Deus Ele vê. Aonde o homem não pode chegar, Deus chega. É você que está desacreditando nisso. É você que não está enxergando. Além de ter sido o primeiro milagre de Jesus nessa natureza, Jesus nos convida a admirar a extraordinária majestade dele, da sua forma, como ele trabalha. A história do filho da viúva de Naim nos ensina que nada foge do controle do nosso Deus. Por mais que não entendamos situações, por mais que não entendamos circunstâncias, por mais que não entendamos porque meu filho ou minha filha ou aquela pessoa fez isso, por mais que entendamos por que isso está me acontecendo, por mais que não entendamos tudo que está acontecendo conosco, existe um propósito de Deus em todas as coisas. Isso é maravilhoso demais. Jesus está entrando em Naim justamente no momento em que o cortejo estava saindo. Isso não foi coincidência. Tudo está ocorrendo de acordo com o plano eterno, soberano, imutável de Deus. Nada é por acaso. O servo centurião encontra com Jesus. Agora Jesus está chegando na cidade, vendo a mulher indo embora,
levando o seu filho para ser enterrado. Tudo ocorre de acordo com o plano eterno, soberano e imutável de Deus. Por mais que você, o teu coração não aceita situações que acontecem, tudo está no controle de Deus. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que colocar diante dele. Situações. Que as nossas ansiedades sejam reconhecidas diante de Deus. Que as nossas petições sejam reconhecidas diante de Deus. Chorar por quê? Se existe um Deus que cuida de nós. O choro é uma oração, sabia? Um suspiro é uma oração. Quando a gente tem Deus na nossa vida, isso se torna uma oração. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele cuida de nós. Tudo existe um propósito dEle para a nossa vida. Não é por acaso. Começa a crer. As pessoas começaram a glorificar a Deus, porque Jesus para o esquife. E Jesus diz para ele: jovem, levanta-te. Eu já vi muita gente falar com um defunto, mas esse é especial. Porque a gente fala com o defunto, seja alguém tão importante na nossa vida. A gente fala, mas ele continua inerte, imóvel. Jesus chega diante desse moço e diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. Jovem, levanta-te. A Bíblia diz que o jovem se assentou no esquife. E a hora que ele volta à vida, ele volta falando. É interessante isso, porque a filha de Jairo ressuscita com fome. É fantástico isso. Aquele moço começou a falar. E Jesus entrega esse menino para sua mãe. Deus tem poder de reverter situações. Teu filho não está morto, não. Tua filha não está morta. As coisas que você está buscando não estão mortas, não. Basta você dar uma palavra de autoridade, orar, deixar de ficar revoltado, não quero mais, não quero mais falar com ninguém, não adianta isso. Coloca-se diante de Deus, posicione-se diante de Deus, porque Deus muda as situações. Ele é poderoso para mostrar a sua divindade, o seu poder, sobre tudo, sobre todas as coisas. Começaram a glorificar a Deus depois que viu o milagre. E eles diziam: um grande profeta havia enviado entre nós. Esse é um grande profeta que nós estávamos precisando. Eles estavam glorificando certo. Porque é isso que vai acontecer. É a palavra de Deus. Ela é profética. A palavra de Deus, quando fala, ela muda situações. E você vai glorificar a Deus no final. De tudo isso, você vai glorificar a Deus. Porque só Ele tem poder de arrancar pessoas, por mais profundo abismo que tiver. Deus é poderoso para me dar situações e tirar pessoas da onde você não imagina. Deus é poderoso para tirar você de situações que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. É você que se afastou de Deus e deixa de acreditar. Um grande profeta se levantou entre nós.
E eu digo, um grande profeta está entre nós. E Deus está visitando você. E Deus está dizendo para você, o que está morto eu vou dar vida. E o que está enterrado eu vou desenterrar. E o que está triste eu vou trazer alegria. E o que está pesado no teu coração eu vou trazer conforto. O que está cansado eu vou trazer alívio. Deus muda situações. Deus é maravilhoso demais. Você não pode perder isso. Você não pode perder essa fé que você tem. Está chorando por quê? Se existe um Deus que sabe de todas as coisas. Acredite no poder de Deus. Não chores mais por alguém, por um problema, porque a partir do momento que você entregar de verdade, você não vai chorar mais. A partir do momento, escuta o que eu estou te dizendo, isso é uma palavra profética, porque é a palavra de Deus. Não estou dizendo aqui, Deus mandou dizer para você não, Ele já disse aqui. Ah, Deus manda dizer para você, não, Ele já disse, a palavra está aqui. Isso é palavra. A palavra de Deus é profética. Deus está mandando para você entender, Deus está enviando para você entender essa palavra, que Ele muda situações. E enquanto você não entregar na mão de Deus de verdade, você vai continuar chorando. Porque quando a gente entrega na mão de Deus, é a mesma coisa quando a gente tem aquela conta que a gente precisa pagar, e quando a gente vai no banco, deposita o dinheiro lá para o caixa, e ele entrega para você o boleto ali, você é uma pessoa de caráter, você é uma pessoa correta. É por isso que você sente alívio quando você paga suas contas. Porque você fez algo que estava te incomodando. Você fez algo que estava atrapalhando você, tirando o teu sono. A partir do momento que você pagou aquela dívida, o seu coração descansa. Isso é entregar para Deus. É esse alívio. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Está compreendendo isso, amado? Deus tem poder de levantar e mudar situações. Levantar o que está morto. Teu coração está morto espiritualmente. Teu coração está morto para alguém. Teu coração está morto para muitas coisas, mas Ele tem poder de mudar isso. É a palavra profética que está vindo para você. Isso é a palavra de Deus. Eu não estou ensinando estilo de vida para você, não. Eu não estou mostrando para você, para você ser feliz, não. Eu estou dizendo para você crer. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Eu estou pedindo para você acreditar, colocar a sua fé nele. Quando você entregar de verdade a sua situação, você vai sentir alívio e vai dizer, eu não vou chorar mais, porque a minha vida, o meu problema, a minha dificuldade está na mão de Deus, e Deus tem um propósito para isso. Deus tem um propósito para isso. Deus tem poder de mudar situações, porque Ele pode fazer isso. Não temas, que sou contigo. Não espantes, porque eu sou teu Deus. Te tomo pela minha mão, te tomo pela mão direita e te digo, levanta-te, porque eu te ajudo. Quando a gente entrega de verdade, a gente não chora mais. A gente confiou. A gente levou para o endereço certo a oração. Deus está vendo a sua sinceridade, teu coração não é só sincero, o teu coração está crendo. O teu coração está crendo. O teu coração está acreditando. Deixa Deus fazer. Tem uma grande pregadora, que Deus está usando ela de uma forma muito especial. E tem gente massacrando ela na internet que dá até dó.
O que as pessoas estão falando a respeito dessa mulher, a gente olha e fica triste. E ela disse uma coisa muito forte: eu oro. A cada pessoa que se levanta contra mim, eu estou orando por ela. Eu estou entregando na mão de Deus. Eu estou confiando. Eu estou acreditando porque Deus vai tomar a situação e vai resolver. Porque tem hora que dá vontade de parar. Tem hora que dá vontade de entregar tudo. Tem hora que dá vontade de não fazer mais nada. Tem hora que dá vontade de não orar mais. Não fazer mais nada. E a gente precisa se levantar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia. E que através dele a gente vai glorificar. E vai dizer: um grande profeta se levantou entre nós. Ele já está aqui com a gente. E Deus está te visitando onde você está. E Ele vai mudar situações. Porque se você está ouvindo essa palavra, e você está dizendo no seu coração: eu acredito, Deus, e o Senhor vai mudar, porque a tua palavra não volta vazia. Ela não vai voltar vazia. Ela não vai voltar. Ela não vai voltar. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Se as pessoas soubessem que a palavra de Deus tem poder para mudar, ela não desistiria. Ela permaneceria na fé. Que Deus te abençoe. Derrame sobre você a sua rica bênção. Estamos aqui juntos toda segunda-feira e quarta-feira. Quem crê, quem ama ouvir a palavra, está junto comigo aqui. Porque aqui é palavra. Aqui não tem esse negócio de coach. Eu não gosto disso. Nunca gostei. Não gosto dessas coisas. O que a gente ama é a palavra. A palavra de Deus é de Deus. Ele zela pela sua palavra. E quando ele zela, ele vai cumprir aquilo que ele está falando. Curva a sua cabeça agora. Leva o teu pensamento a Deus. E acredite no milagre. Acredite na fé. Acredite que Deus é poderoso para mudar situações. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui. A tua palavra, ela é maravilhosa. A tua palavra é digna de toda aceitação. A tua palavra, ela não volta vazia. Mas vá, Senhor, de encontro do coração desta pessoa agora. Só o Senhor sabe o que ela tem passado. Só o Senhor sabe o que está acontecendo. E o Senhor é Deus que pode mudar situações. Então muda, Senhor. Porque a tua palavra, ela tem poder. A tua palavra, ela tem poder para expulsar o mal. A tua palavra tem poder para curar os doentes. A tua palavra tem poder para ressuscitar mortos. A tua palavra tem poder para reverter situações, seja ela financeira, seja ela qual ordem que for. O Senhor é Deus para mudar situações. Esteja na vida desta pessoa agora. Abra as portas de bênçãos e traga a esta pessoa vitória, paz, calma, quietude no coração. Nós entregamos tudo nas tuas mãos. Eu oro pelos meus irmãos. Eu oro pela família. Eu oro pela vida de todos. E o Senhor sabe quais são eles. E todos sejam abençoados. Aqueles que vão ver essa mensagem depois. Aqueles que vão ver pelo YouTube. Que eles sejam abençoados. Que sejam alcançados na fé, na graça e no conhecimento. Abençoa, meu Deus, cada um dos teus filhos. Te damos graças porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Traga alegria no coração desta mulher, deste homem. Opera um milagre que tanto ela tem pedido ao Senhor. Opera um milagre, Deus. Opera um milagre nessa família, nessa casa.
Essa mulher vai entender que quando ela entregar de verdade, não vai haver mais lágrimas, porque ela confiou no Senhor. Ela confiou em ti. Visite a casa de todos os teus filhos, estes que estão comigo aqui agora. Visite essa casa nesse momento. Visite essa família. O Senhor sabe de todas as coisas. Aquele que confia em ti, Pai, não vai chorar mais de tristeza. Irá, Senhor, chorar de alegria, porque ela vai te glorificar no final de todas essas coisas. Deus é Deus de propósito. O Senhor é Senhor de propósito. É Deus de vida. É Deus de milagre. É Deus de poder. Então abençoe grandemente. Perdoa as nossas falhas. E faz de nós, Pai, teus filhos cada vez mais. Que o Senhor cresça. E que nós, com nossa capacidade humana, diminua. Então traga vitória nessa família agora. Traga vitória nesta casa. Em nome de Jesus, te agradecemos. E obrigado pela tua palavra. Traz conforto, alegria. Faça esta mulher, este homem entender que o Senhor é Deus e não existe outro. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe tua família, a tua casa, o teu lar. Fique na bênção. Essa é a palavra de hoje para você. Glorifique a Deus. Entra no YouTube, se inscreva, faça o seu comentário, participe com a gente ali, para a gente fazer ao vivo, chegar a um número certo, para fazer ao vivo, né? No nosso YouTube, tá bom? Deus abençoe vocês, tenha uma boa noite, uma boa semana. Muito obrigado por você ficar aqui comigo. Segunda-feira estamos de volta. Fique com Deus. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau. Fique com Deus.